Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zion Tarot. Estamos aqui hoje para mais uma leitura atemporal e coletiva. Se tratando de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pega somente aquilo que ressoar com você, com o seu momento atual, com a sua situação atual. O que não bater, o que não ressoar, desencana, relaxa. Solta para o universo e deixa que a mensagem vai chegar para quem tem que chegar, beleza? A mensagem pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar no final. Para alguns vai ser a mensagem completa. Seja como for, eu espero trazer clareza e discernimento para cada um de vocês. E é isso aí, vamos lá. Com o tarô tradicional de Rider-Waite, vamos à mensagem de vocês. É isso aí. Vamos lá, tarô. Qual é a mensagem para as pessoas que chegaram aqui nesse momento sobre o que iremos falar? Muita energia, não vou aceitar. Dois de pentáculos. Dois de pentáculos. Você está focando? Essa carta fala de equilíbrio na maior parte das vezes. Ela fala de o equilíbrio entre o gastar e o ganhar, entre o dar e o receber, entre o estar receptivo e o impor os seus limites, entre a seriedade e a leveza, entre lazer e dever. Vamos ver o que mais, vamos entender essa energia aqui. Sobre o que estamos falando, tarô? Sobre o que estamos falando, tarô? Sobre o que estamos falando? Sete de copas.
o 6 de copas. Bom, então vamos lá. Aqui fala entre pessoas que se encontram indecisas ou confusas no sentido das próprias emoções. Pessoas aqui que estão se perdendo atualmente, com muitas distrações, com muitas distrações de um modo geral. Ideias alheias, opiniões alheias, verdades alheias, excessos de conteúdos, não necessariamente bons ou ruins, mas sim excessos, e excessos esses que estão tirando você do presente momento. Você tem prestado atenção em muita coisa externa. Para alguns aqui, vocês estão perdidos no meio de tantas opiniões e de tantas verdades absolutas e de tantos caminhos que estão sendo mostrados para vocês. Parece que a cada hora surge algo novo, cada hora surge uma opinião nova, e não uma opinião apresentada como opinião, mas cada hora, para falar o português, claro, cada hora é um doido aparecendo com uma verdade absoluta, com uma descoberta revolucionária de como o mundo funciona, o segredo quântico de alguma coisa. Isso foi só um exemplo, tá, pessoal? Para outros, excesso também de se perder literalmente, né? Eu vou usar como exemplo, porque é o mais comum no cenário de hoje, o campo digital. Às vezes você entra para assistir um determinado tipo de conteúdo, ou para estudar, ou para ver alguma coisa do seu interesse que talvez vai trazer movimento, energia, expansão da sua consciência, né, em vários aspectos, de vários sentidos, de várias formas, no seu intelecto, no seu financeiro, no seu emocional, enfim. E você acaba se perdendo no meio das distrações que aparecem no caminho. Você tem absorvido, tem analisado, tem olhado, tipo, e feito muita comparação, né? É excesso de informação e excesso de coisas exteriores aqui. Estão tirando o seu poder, o maior poder, na verdade, que todo mundo tem, todos nós temos, que é o aqui e o agora. É onde a verdadeira magia se manifesta, onde o seu poder, a sua intenção se materializa. É aqui e agora, não é no passado e não é no futuro. É exatamente no momento presente. E quando você se pega perdido num looping, num ciclo, principalmente de opiniões que não são suas, de problemas que não são seus, discussões que não lhe pertencem, ou ideias que você nem imaginava que exista, e aí de repente aparece algum falando que tem que ser assim, ou tem que ser dessa forma, ou tem que ser da outra, e você acaba se desconectando da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro eu, do seu propósito, e o pior disso tudo, que foi como eu falei, você fica preso num looping sem estar no momento presente. Em seguida a gente tem a carta aqui do 6 de copas, que é uma carta que fala a respeito de passado, de lembranças, também não necessariamente positivas ou negativas, mas nostalgia, né? Momentos do passado. Então, a leitura está mostrando claramente isso. Você preso, literalmente, quando não em distrações externas, você está preso a situações e ocasiões do passado, trazendo o seu passado para o presente, né, de uma forma, em forma de pensamento, e fazendo essa comparação, né, tentando encaixar as experiências do passado nas suas experiências atuais ou nas prováveis, né? A sua mente fica tentando achar padrões do passado e projetar isso no futuro em todos os setores da sua vida, e isso acaba te travando,
porque mais uma vez tira você do momento presente. Vamos entender mais aqui. O que mais, tarô? O que mais, tarô? O eremita. Sete de paus. Seis de espadas. Bom, aqui fala de pessoas. Temos alguns cenários, né? Vamos falar do primeiro. De pessoas que realmente estão presas dentro desse looping de opiniões alheias, né? De distrações, isso em qual sentido for. Eu usei o exemplo de rede social, que é muito comum, né? A comparação, você ficar se comparando o palco da pessoa com o seu bastidor, né? Comparando a vida perfeita que a pessoa posta com a sua vida real. E por mais que no fundo você saiba que aquilo é ilusão, é mentira, é um jogo de ego, né? De apresentação, literalmente um baile de máscaras, onde a pessoa se contenta em fotografar, né? Uma fração de segundo ali para colocar, preencher ali um álbum de uma rede, para criar a narrativa de uma vida perfeita, quando todos nós sabemos, e a cada dia está ficando mais evidente, de que na verdade se tratam de pessoas vazias, né? Vazias de significado, vazias de propósito, vazias de si mesmas, que precisam constantemente de validação externa, validação alheia, não julgando, né? Porque existem N fatores que pode levar isso a acontecer, tipo, tem todo um sistema que roda e cada engrenagem, cada rota, cada seta leva a pessoa a ficar presa nesse looping, que não é impossível de sair, né? Porém é uma coisa, é como se fosse uma gripe, sabe? Para não falar outra coisa aqui, que vai contagiando. Então a pessoa tem esse comportamento, se espelha, tem lá quem segue, né? Tipo, os seus parâmetros ali. E ela espelha isso e alguém espelha nela e assim vai, tipo, é um ciclo que se retroalimentava, porque muitos de vocês aqui já enxergaram o real por trás dos bastidores, já não se sentem pertencente a isso mais. Então eu usei, né, voltando o exemplo das redes sociais, mas isso pode ser diversas outras coisas. Pode ser na, no mundo físico mesmo, né, no cotidiano, o excesso de comparação com outras pessoas, seja no trabalho, o que você vê ali de cada um, de repente de um cargo superior, de repente de uma posição diferente,
que talvez você pense ser melhor do que a sua ou não, mas em ambos os casos, em qualquer caso que seja, pode ser em caso de amizade também, em relacionamento, ah, e principalmente ficar fazendo essas comparações ou tentar encaixar experiências do passado, principalmente negativas, no futuro. Se bem que mesmo as positivas, quando você tenta ficar fazendo isso, esse encaixe no presente, né? Situações do passado, isso se torna nocivo de todo jeito, né? Porque tira você da realidade de experienciar a experiência pelo que ela realmente é, né? Você fica colocando expectativas irreais, ilusórias. Então, aqui pede para você estar presente, mas no momento presente, para você silenciar o ruído interno e buscar o seu verdadeiro propósito. E esse buscar o verdadeiro propósito para cada pessoa vai soar de uma forma diferente. Para cada pessoa, essa busca vai ser de uma forma diferente, mas todas elas têm uma coisa em comum, né? O ponto de partida e o início, que é silenciar o barulho exterior, o excesso de distração, opinião alheia, comparação com a vida alheia ou comparação com experiências passadas e preocupações com as futuras, seja lá como for, o tarot pede para você um momento de reflexão, né? Um período de, de introspecção, onde você vai encontrar suas verdades, aquilo que verdadeiramente ressoa com você, aquilo que realmente tem sentido para sua alma, não por ego, entende? Aquilo que te motiva no dia a dia, ou talvez deveria sempre ter te motivado, mas por tantos moldes e vidas tão perfeitas, entre aspas, você acabou se desconectando, né, dessa força. Então, o Eremita, um arcano maior, vem trazendo o convite e essa energia, né, esse impulso da introspecção, né, de você silenciar tudo que for externo, e você se reconectar com você mesmo, com a sua sabedoria interior, com os seus desejos, com os seus sonhos, com os seus projetos, aquilo que está guardado tão profundamente, ou aquilo que faz tanto tempo que você não olha por estar olhando para fora, que talvez você nem se lembrasse mais, talvez você nem lembre mais como é. E o Eremita convida você a fazer essa reflexão, esse momento, né, de introspecção. E para outros também é quase como se fosse o contrário. É o excesso, né, de informação, excesso de comparação, excesso de cenários dos outros, excesso de consumo de energias ilusórias, né, do, do mundo, que te coloca em um estado de alerta constante, um estado de ansiedade, um estado de defesa, um estado de sempre estar querendo se proteger, que na maioria das vezes a mente não sabe a diferença, não sabe diferenciar o que é real do que você está só imaginando, dependendo da intensidade daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. E quando a gente fala de absorção, principalmente de conteúdos digitais, isso pode ser através de televisão, através de notícias ou através de canais de fofoca, sabe assim? O seu cérebro vai absorvendo aquilo de uma forma, como uma esponja, com uma intensidade, e quanto mais você consome aquilo, em algum momento aquilo começa a se mesclar com a possibilidade de se tornar real na sua vida, aquilo de você vivenciar, ou mesmo que você não tenha vivenciado, você não tenha passado por isso, você começa a criar mecanismos de defesa, o próprio cérebro, a própria mente começa a criar e imaginar esses cenários na sua própria vida, ou lembrar, conectar com experiências do passado, e você automaticamente cria essa autodefesa para situações que na maioria das vezes nem vão acontecer. Na maior parte dos casos, 90% a mais,
dessas situações hipotéticas imaginárias não acontecem. Então, isso tudo vem do tipo de ambiente que você está inserido, os tipos de comparação que você faz e principalmente o tipo de conteúdo que você consome, não só digitalmente, mas o tipo de interação e de comparação que você faz. Te coloca num estado que você não deveria estar, um estado de ansiedade, de alerta e angústia. E aí, mais uma vez, o eremita pede para você voltar para dentro, para o que você quer, para a sua essência, para você encontrar a sua paz interior, que nunca vai ser encontrada fora, nem na comparação com os outros, nem na idealização de inúmeras possibilidades, de inúmeros caminhos, nem na coleção de novas, novas compunções, né, digamos. E sim, por isso que não está falando explicitamente o que é aqui, porque para cada um é de um jeito, é algo intrínseco, está dentro de, de cada um. Então essa resposta só você pode encontrar. Então se você sentir essa necessidade, talvez alguém aqui já esteja sentindo, né, já se identifique com todo esse processo e talvez estivesse na dúvida, então aqui tem uma confirmação. E outros é aquilo, né? Foi o que eu falei. Para uns pede a necessidade dessa reclusão, esse momento de autodescoberta, autoconhecimento, né? Para então o desenvolvimento pessoal. E para outros fala de pessoas que estão já presas, né? Tanto nesse mundo tá me remetendo muito a esse mundo digital, por isso que eu citei tanto. Estão tão presas em comparações com os outros, em diversos cenários, em lugares que não deveria estar, vamos usar aqui de exemplo, canais de notícias que cada hora é uma coisa ruim, na televisão, né, no YouTube, na internet, ou excesso de fofoca, de disse-me-disse, ou angústias do passado, que mais uma vez colocou você num estado de introspecção profunda e autodefesa, né? Tipo, é como se você tivesse 24 horas por dia em posição de ataque, em posição de combate, se autodefendendo daquilo que nem necessariamente foi feito para você, mas a sua mente vivenciou isso e absorveu isso e de uma certa forma, entre aspas, tentando te proteger de alguma forma, entende? Mas isso gera um desgaste físico, um desgaste energético, emocional, insuportável. E aqui o seis de copas, seis de espadas pede literalmente isso, para vocês não absorverem mais essas verdades alheias, esses pensamentos alheios, as confusões alheias, problemas, né, dos outros. Enfim, não carrega aquilo que não é seu, não carrega peso que não é seu, não é toda batalha que vale a pena ser lutada. E não compre brigas que você não conhece os dois lados profundamente e nem são suas. Mesmo conhecendo, a briga não te pertence, entendeu? Não compra, não polua a sua energia, não entre numa energia que vá prejudicar a sua e te manter naquele desequilíbrio, né, psicológico imenso aqui. Tipo, é uma coisa muito, realmente um desequilíbrio muito profundo. Então, saiba quais lutas você deve abraçar, quais lutas você deve lutar, quais são as suas lutas, pelo que você deve lutar. Você deve lutar, né? O que realmente faz sentido para você. Para de ficar comprando ideia dos outros, para de ficar indo no embalo dos outros, para de
automaticamente comprar como verdade absoluta aquilo que os outros falam. Chega um aqui agora, conta uma história muito bem elaborada, com uma narrativa show, com uma oratória impecável. Chega, você vê um conteúdo, vê alguém falando, ou vê, sei lá, um amigo se expressando, seja na faculdade, no trabalho, contando histórias, né? Tipo, do arco da velha, e você acredita. Aí chega outro, fala mais uma coisa, e aí aquilo você vai acumulando, 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 e dentro de você, depois, fica como se tudo ficasse em choque, sabe? Você nem sabe mais quem é você, de tanta coisa dos outros, tanto ouvido para os outros, tanta importância para os outros você dá. Então, aqui o campo tá cheio, tá lotado de tudo que é dos outros que você imaginar. É fofoca, é falação, é comparação, é lembranças do passado, tudo envolvendo negatividade dos outros, alheia. E o eremita pede, aliás, o tarô pede, né? Para você sair disso. Sai disso, se liberta dessa atitude que talvez você já vem percebendo que isso tá te fazendo mal, não é de hoje. Talvez o seu próprio corpo já tá te dando sinal. Ah, se você tá sentindo um aperto ali no peito, um pouco mais para baixo, no umbigo, ali perto do diafragma, do plexo solar, sabe? Uma angústia mais ou menos nessa região. Falta de ar, talvez coração palpitando, garganta seca em alguns momentos. Saiba você que grande parte disso vem desse tipo de comportamento, desse tipo de padrão repetitivo. É uma coisa que você está permitindo que chegue até você, ou você permitiu que fosse assim até hoje. Então, se liberta disso, sabe? Não para de ficar comprando, não interessa se é amigo, se é conhecido, se, sabe? Tira um momento para você. Esse momento para cada um vai ser, como eu falei, de uma forma diferente. Para cada um vai ser um tempo, para cada um a observação vai ser feita de uma forma e para cada um vai ser vivenciado de uma forma. Seja você, sei lá, silenciando tudo isso, tendo menos contato nas redes, olhando mais, né, sentindo menos necessidade, ou ainda que sinta talvez aquele impulso, né, porque é uma coisa quase no automático hoje em dia, você substitua isso por outras atividades que por um momento fazem você estar mais presente ali naquele momento com você, sentir o prazer da sua própria presença. Isso pode ser para cada pessoa de uma forma, pode ser através de um exercício físico, pode ser uma caminhada na rua, pode ser, sei lá, para quem curte andar de bike, andar de, sei lá, de patins, fazer um esporte, jogar futebol, vôlei, sei lá, natação, dança, academia, enfim, meditação para alguns, algum contato com a espiritualidade, né, de uma certa forma, porque, aliás, tudo isso que eu citei antes também é uma forma de exercer a espiritualidade, o que ninguém fala, mas é uma das formas e muito saudável por cima. Por sinal, então é isso. Encontrem momentos, eu não sei o que é que te faz bem, o que é que te conecta desse jeito. Talvez fazer uma viagem, ir na casa de um parente que você não via há muito tempo, desde que esse parente não esteja dentro desse padrão que foi mostrado aqui, tá ótimo. Um amigo distante, sei lá, uma viagem sozinho, ou algo que você sempre teve vontade de fazer, sei lá, vai andar sozinho no parque, vai andar de pedalinho no parque, de canoa, de. Falei canoa por conta da ilustração da carta. Ah, sei lá, sai, vai no cinema, tudo aquilo nem que for sozinho, faça. Se não tiver companhia, melhor ainda, mesmo porque ah, se a intenção é se autoconhecer, se reencontrar, é melhor ainda sozinho, né? Nada de ruído externo. Então, percebam aí, se conheçam, por isso do eremita, né? Tipo, não adianta eu falar, citei aqui N exemplos, mas isso vai ressoar com cada um. Vocês vão sentir, na hora que vocês começarem a ouvir essa mensagem no decorrer, ou até esse momento, vocês já tenham sentido.
sabem exatamente o que é. Só que é aquela, né? Às vezes fica na procrastinação, no depois eu faço, depois eu vejo, depois. Então você fica preso naquele looping. É, não vou falar infinito porque dá pra sair, né? O mais difícil é quebrar. Mas uma vez quebrado, você literalmente se sente em outra vida, sabe? É como se uma nova versão sua, tipo, as suas melhores versões vêm à tona, porque você simplesmente olha e fala, nossa, não é que elas existem? Não é que elas estiveram aí esse tempo todo, eu só não tinha esquecido delas, de tanta importância que eu tava dando pra tanta gente, pra tanta imbecilidade externa, futilidade externa. Então, se dê de presente esse momento, se dê de presente essa energia, esse reencontro, essa, esse chamado de volta para sua essência, para o seu interior, beleza? Bom, é isso que eu vejo para vocês. Eu espero ter trazido clareza, discernimento, de alguma forma ajudado, e que essa mensagem vai chegar nas pessoas certas, na hora certa e no momento certo. É atemporal, então o momento em que você vê, se você chegou até aqui, era para a mensagem estava te esperando. Mais uma vez espero ter sido contribuição. Se você assistiu até o final, se você gostou da leitura, eu vou pedir para você deixar um coraçãozinho, deixa um like, compartilha se você conhecer alguém que você acha que se encaixa nessa situação e se inscreva no canal, por favor. Um prazer ter vocês aqui, um prazer essa conversa, um prazer essa interação e nos vemos na próxima leitura. Tchau, tchau, até mais.